Olá amigos, vamos à nossa videoanálise dos índices Ibovespa, Dow Jones e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta sexta-feira, dia 29 de outubro, fechamento do mês de outubro. Então, tratando-se do fechamento do mês, olhando para o gráfico mensal do Ibovespa, terminou o mês com alta de 1,79% e fazendo o seu maior fechamento no ano e também aqui nessa recuperação da crise de 2008, o maior fechamento aí do Ibovespa em um determinado mês. Agora só resta aqui bater esse fechamento aqui de 72.592 pontos. Então ainda o Ibovespa segue numa perspectiva positiva de continuar o movimento de alta para romper 72.592 e também o topo histórico em 73.920 pontos. Essa é ainda a expectativa, enquanto não gerar um sinal mais forte de baixa, essa é a possibilidade da gente ver o Ibovespa superar esse topo histórico. Olhando agora para o Dow Jones fechou o mês com alta de 3,06%. O Ibovespa fechou com 1,79% e o Dow Jones fechou melhor ainda que o Ibovespa. E outra, fechou acima da média móvel simples 65 períodos. Está numa região muito importante. Essa região desse topo anterior. Por que muito importante? Porque se no próximo mês, o mês de novembro, o Dow Jones conseguir fechar acima dos 11.258 pontos, o mês de novembro, a gente traz a confirmação, ele na verdade vai confirmar um pivô de alta. Um pivô de alta que é bom para médio prazo, para a tendência de médio prazo do Dow Jones de alta, para continuar seu movimento aí de valorização. Isso seria bom também aqui para a gente, para ver o Ibovespa aí acima dos 73.940, buscando valores ainda mais altos, aí já na faixa de 75, 80 mil pontos. Então, isso vai ser importante. Esse mês de novembro tende a ser importante porque há essa perspectiva de ter o teste dos 11.258 pontos. Olhando para o gráfico semanal do Ibovespa, temos ainda um sinal de um topo, mas uma boa recuperação desse topo. Não confirmou aí até agora uma oscilação ali abaixo dos 68.847 pontos e, pelo contrário, fechou a semana em alta de 1,65%. O fechamento em alta de 1,65% traz o Ibovespa de volta para cima dos 70 mil pontos, o que demonstra que 70 mil pontos é um suporte para o Ibovespa. E aqui, para mim, para gerar um sinal negativo em termos de não rompimento do topo histórico, o Ibovespa teria que terminar uma semana abaixo dos 68 mil pontos. Enquanto ele conseguir se manter acima dos 68 mil pontos, eu falo isso em termos de uma semana, fechar uma semana abaixo de 68 mil pontos, é que seria o principal sinal negativo para, pelo menos para curto a médio prazo, para ver o Ibovespa superar o topo histórico. Enquanto não fizer isso, mesmo que venha bater nesse 68.753 a 68 mil pontos, ainda a perspectiva vai ser ainda de entrar pressão compradora para levar o Ibovespa para o seu topo histórico a favor dessa tendência de alta de médio prazo. Olhando o Dow Jones agora no gráfico semanal, a gente teve 0,13% de queda na semana, montando aí um padrão de reversão dos candles, chamado de doji, em cima de uma resistência. Na semana anterior já tinha batido nessa resistência dos 11.200 pontos, não conseguiu ultrapassar. Portanto, fechamento de uma semana para o Dow Jones abaixo da mínima dessa, 11.020 pontos. Enfim, montaria um topo e um sinal de correção para os 10.773 a 10.700 pontos. Então seria essa correção do Dow Jones, mas ainda mantendo sua perspectiva favorável de curto prazo a médio prazo. Principalmente se o mês de novembro conseguir superar esse topo aqui do Dow Jones, esse topo no gráfico semanal, que também é um topo no gráfico mensal. Olhando para o gráfico diário do Ibovespa, tivemos um pregão em alta de 0,5%, congestionado ainda, mas acima da média móvel, acima dos 70 mil pontos, continua fazendo uma certa acumulação que pode confirmar esse sinal de alta do dia 26/10 e buscar essa resistência novamente dos 72 mil pontos. Então, pelo menos tivemos um pregão favorável a favor da LAD, que também fechou positivo, da mesma forma coerente, leve alta. A LAD precisaria melhorar um pouco mais para a gente ter o rompimento do topo histórico, mas aqui também o clímax também foi coerente, então ainda abre a possibilidade da gente ter uma subida no decorrer de novembro para a busca dos 72.000 a 72.600 pontos. Olhando agora para o gráfico diário do Dow Jones terminou o dia, a sexta-feira, com estabilidade, 0,04% de valorização. Doji
também vai se mantendo acima dessa média móvel exponencial de 3 períodos, fechando abaixo desse valor dos 11.090 pontos, probabilidade maior de queda para o Dow Jones e fazer aquela correção que eu comentei no gráfico semanal, que seria ali para a faixa abaixo dos 10.800, em busca principalmente dos 10.700 pontos. Tá? Seria uma correção um pouco mais forte. Mas por outro lado, na próxima semana, um dia fechando acima dos 11.200 pontos, probabilidade maior de continuidade do movimento de alta do Dow Jones para buscar aí um patamar de resistência mais alto, que é 11.258 pontos. Olhando aqui para o fluxo de capital estrangeiro, tivemos uma saída no dia 27/10. Essa saída foi coerente com a queda do Ibovespa, a saída foi de 112 milhões, deixando ainda o saldo de outubro positivo. Vamos ir até o fechamento, até a divulgação dos 2 últimos dados aí por parte da BMF Bovespa, como é que vai fechar o mês de outubro. Provavelmente ainda no campo positivo, pois a expectativa é que tenha aí leves retiradas nos próximos pregões ou mesmo uma leve entrada, está bem estável ali a prévia do fluxo dos estrangeiros. Olhando agora para as ações, PETR4. PETR4, primeiramente um gráfico mensal. No gráfico mensal, queda de 5,28%. Então, não foi um bom mês para a ação, mas de qualquer forma, para o que ela esteve, reagiu bem e conseguiu se sustentar acima do suporte de 25,82. Primeiro ponto favorável. Mas essa ação, em termos de médio prazo, só recupera mesmo a sua tendência de alta após fechar um mês acima dos R$30, ou olhando para o gráfico semanal dela, se conseguir também aqui fechar uma semana acima dos R$30 para recuperar a sua tendência de alta no gráfico semanal, que em termos de tendência de médio prazo, então seria a recuperação após fechar uma semana acima dos R$30 ou mesmo um mês. Qual seria um sinal positivo para esse papel antes do fechamento de um mês ou uma semana? Terminar uma semana acima dos R$27, aqui ou mesmo no gráfico diário, a gente teria uma perspectiva melhor para a busca ali da faixa dos 28,80, 29,29 antes dos R$30. Mas precisa fazer isso, perder um pouco de força e continuar abaixo dos R$26. Essa ação precisa demonstrar mais força compradora para trazer uma perspectiva melhor em termos de curto a médio prazo. No gráfico diário da ação, tivemos um dia de queda, 1,56% nesse pregão. Mais uma vez, perdendo força onde? No topo, que ela reverteria, pelo menos ela cancelaria a tendência de alta, tendência de baixa de curto prazo. Fechamento acima de 26,64 já seria um dos sinais de final da tendência de baixa. Por isso que eu digo que o melhor seria um fechamento acima dos R$27, que já voltaria para cima da média móvel simples 65 períodos. Nesse momento temos um engolfo de baixa, com suportes imediatos em 25,69, podendo chegar até os 25,24, o que seria péssimo é fechar abaixo dos 25,24 ou R$25. Seria um forte sinal de baixa da continuidade da tendência de baixa da Petrobras. Vale 5, fechamento do dia em queda de 0,31%, mantém a perspectiva deixada por esse engolfo de baixa do dia 28/10, de continuidade da correção para testar suporte 47,30 e principalmente ali na região dos 46,40. Mas é um papel interessante ainda porque teve um mês muito bom, 4,35% de alta, poderia ter sido melhor, é porque está numa região muito forte de resistência, os R$50 é muito importante para esse papel. Observe que em termos de mês, só teve um mês aqui que conseguiu, basicamente esse aqui fechou 50,06, esse aqui fechou em 50,23, mas o resto não conseguiu fechar mais acima de R$50, então é um número importante para a Vale 5. Fechamento de um mês acima desse valor seria a perspectiva de rompimento do topo histórico em R$ 54,72. Nesse momento aponta mais para uma correção, mas ainda é um papel que eu ficaria atento mais para a ponta compradora, nessa faixa aí dos 46,40, até um pouco abaixo dos 47,30, já ficaria atento para um novo sinal de alta na Vale para uma possível compra no papel. A semana terminou com queda de 1,02%, mantendo a perspectiva aí de poder trazer essa correção que eu comentei do gráfico diário. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.